Boa noite a todos, sejam bem-vindos oh meu Deus, a mais, meu pai, a mais uma live à mesa. Hoje aqui recebendo a querida Elci Bernardino, que eu e Elci, que essa dupla fera de hoje vai ser top, gente, falar sobre neurociência, a majestade de Deus em nosso cérebro. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, então já manda essa live para todo mundo, avisa que nós estamos ao vivo, com um tema interessante, tá bom? Deixa eu mandar aqui também. Pera aí. Já vamos falando como que tá o áudio, como tá a imagem, como que tá a conexão, se tá travando, se não tá bom? Então vamos falando aí, gente, pra eu ficar ciente aqui, tá? Um tema top, com ela que arrasa, faz sucesso. Foi aquilo que eu falei, os nossos convidados, eles são assim, eles são outro nível. São outro nível. Sensacional, de verdade. Compartilhando a live aqui. Nossa, quanta gente. Mas é isso aí, gente. Tem que compartilhar com um monte de gente mesmo. Aí, deixa eu ver todo mundo. Vamos ver quem já está conosco. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aqui é mais fácil. Peraí. Oh, meu Deus. Eita, peraí. Viu, gente? Que eu já vou dar uma olhadinha quem tá aqui com a gente. Eita, sumi, voltei. Desculpe, gente. Cliquei errado aqui. Bom, tá conosco Camila Rossi. Bem-vinda, Camila. Elci já chegou. Boa noite, Elci. Luísa tá aqui também. Marina Ferreira também tá aqui. Seja bem-vinda. Vai falando aí pra mim, gente, como é que tá o áudio. Como é que tá a câmera. Maria Gomes, bem-vinda, Maria. Boa noite. Muito bom, gente. Luciene, Nicole, bem-vindas. Sejam muito bem-vindas à nossa live, gente. Falando sobre neurociência, sobre a majestade de Deus em nosso cérebro, com a Elci, que é uma mestra top, sensacional. E que aqui os convidados que se sentam à mesa, gente, eles são outro nível, entendeu? Eles são assim, gente top, tá? Gente top. E graças a Deus tem sido um tempo precioso, né? Esse período que nós temos aqui de lives, com esses convidados tão queridos, né? Então tem sido muito bom mesmo. Gente, falem pra mim como que tá o áudio, como que tá a imagem, se tá travando, se não tá, se tá bom, por favor. Se é melhor eu ficar com o microfone aqui, ou se eu posso deixar ele aqui e o áudio fica bom também. Por favor. Vou esperar aqui o retorno de vocês. Bom, você falou que tá tudo certo por lá. Boa noite, Danilo. Boa noite, Lari Gomes. Sejam bem-vindos, gente. Sintam-se em casa. Compartilhem essa live. Avisa que a gente já tá ao vivo. Daqui a pouquinho aqui batendo um papo com a Elci. Vai, eu vou dar 1 minuto pra você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. 1 minutinho. E assim que você fizer, você manda um ok aqui. Eu já chamo a Elci pra gente começar o nosso bate-papo. Então vai. Valendo, hein? Compartilha aí com todo mundo. Manda pra geral. Fala, olha, essa live vai ser sensacional. Assiste aí agora. Vai ser top.
Vamos ver quem tá aqui. Marcos Rossi, bem-vindo, Rossi. Saudade de você, da Miriam. Saudade também. Camila, Elci. Ivani, bem-vinda. Luciene, bem-vinda. Isso aí, galera. Corre pra compartilhar, corre pra compartilhar. Quando compartilhar, volta aqui, manda um ok. E aí eu já chamo a Elci pra gente já começar o nosso bate-papo. Rosângela, querida, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Hoje a gente tá com os Rossis em peso aqui, hein? Chique demais. Simplício, bem-vindo. Vamos lá. Vou chamar a Elcizinha. Acho que tá ao contrário, sim. Aê! Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tudo bem. Pra mim, eu tô sem tempo. Olá, tudo bem? Muito bom, sim. Muito bom estar com você aqui nessa noite. Matando um pouquinho da saudade. Também acho muito bom estar aqui. E alegre, bem contente, porque eu vi algumas pessoas muito queridas minhas que já começaram a entrar. É uma pena que eu não vejo quem é que entra, todos aí, não é? Não sei se tem algum dispositivo aí para você me mostrar, mas eu estou bem feliz que tem minha tia, tem alguns colegas de trabalho, algumas pessoas que eu conheço, alunos, então a gente está contente. Muito legal, muito legal. Ó, vamos lá. Tá aqui com a gente a Eliana Romão, Camila Rossi, Luísa Dantas, Rosângela Alonso, Marcos Rossi, Vânia Moreira, Marcel Rissardo, Simplício Ribeiro, Alessandra Aparecida, Maria Gomes, Josi Contato, Luciene Moraes e Larissa Gomes. Então, com a galera inteira. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter você aqui, Elci. Você que me acompanha. Na verdade, para mim é até uma honra te receber aqui, porque você foi uma pessoa que me acompanha desde quando eu era um mini ser humano. Faz tanto tempo assim, né? Ainda bem. Ainda bem que não é um veterano, um sênior que está falando isso, né? Senão você ia me denunciar. Ainda é um garoto. Muito Sim, sim. Graças a Deus. Época dos gadinhos, assim. Para quem não sabe, eu aceitei Jesus numa ministração que a Elci fez para as crianças, tá? Ó. Olha só que interessante. Amém. Viu? Muito legal. Bom, esperar mais um minutinho, o pessoal aí entrando. Tem uma galera aqui que entrou também. Depois que eu já falei. Roseli Gama. Roseli! E aí, Rose? Saudade de você. Roseli. Neylor Oliveira. Ivani. Pedro Moraes. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, deixa eu ver que horas são aqui. São 8h09. Esperamos um minutinho. O pessoal vai entrando. Como estão as coisas assim? Como está o trabalho? Intenso, bem intenso mesmo, né? Já estamos aqui em setembro, setembro é primavera, e a primavera costuma ficar agitada, como os passarinhos cantam mais, não é? Ainda mais com essa variação climática, então esse ano está bem diferente mesmo, né? Então, mas graças a Deus estamos bem, né? Deus tem nos sustentado, estamos aqui para contribuir com alguma coisa, para aprender um pouco mais, né? Eu acho que cada encontro desse, seja com amigos, com irmãos, com
com parentes, com alunos, para mim é uma oportunidade de aprendizado, né? Eu nunca saio a mesma pessoa, então está tudo bem, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Bom, são 8h10, acho que já deu para a galera ir se conectando. Então eu vou começar aqui com uma oração, e aí eu vou deixar você livre para você poder se apresentar, falar um pouquinho de você, tá bom? Tá bom. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa live, Senhor. Deus, muito obrigado pela vida da Yossi. Senhor, derrame sobre nós mais da tua sabedoria, mais do teu entendimento, Senhor. Abra as nossas mentes para que nós recebamos esse ensino poderoso que o Senhor tem para nós através da vida da Yossi. Obrigado, Senhor, porque ela se disponibilizou a estar aqui, Senhor, nessa noite, para falar um pouco sobre esse tema tão complexo, mas um tema tão interessante, Senhor, de ser trabalhado, de ser aprendido, Senhor, em nome de Jesus, que isso possa expandir as nossas mentes, em nome de Jesus. Eu declaro que será uma live que será um divisor de águas na vida de muitas pessoas, Senhor, que em nome de Jesus muitas vidas sejam alcançadas, não só as pessoas que estão assistindo aqui agora, mas as que vão assistir, Senhor, depois que essa live for lançada, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o teu poder, derrama a tua graça sobre nós. Nós queremos que essa live seja uma live transformadora, Senhor. Muito obrigado, porque a Yossi é uma pessoa generosa. Muito obrigado, porque a Yossi é uma pessoa esperta, Senhor. É uma pessoa que ensina com muita sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Amém, amém. Fique livre agora, pode se apresentar aí, Fih, porque não te conhece. Bom, pessoal, acho que a maioria que entrou aí já me conhece, né? Eu sou Elci, eu sou uma professora, sou cristã. O Nicolas faz as pessoas se sentirem uma celebridade, né? Ele fica falando assim coisas bem elogiosas, vamos colocar essa palavra, né, sobre as pessoas. Mas na realidade eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, embora esse tema tenha um título, não é? Tão imponente, neurociências. Vamos começar pela neurociências. Eu não sou neurocientista, eu sou uma estudiosa de neurociências, né? Sou especialista em neuroeducação. Nós estamos ainda estudando no processo, no término de outra especialização em relação a neurociências, mas não sou uma neurocientista, que são aquelas pessoas que se especializam no cérebro e vão para os laboratórios estudar os mecanismos do cérebro. Na realidade, nós aproveitamos tudo que eles descobrem para aplicar em alguma área. E a minha área, a maior parte aqui já sabe, né, é inicialmente, né, primordialmente a educação, o ensino e a aprendizagem. E foi a partir daí que nasceu o meu amor, não é, pelo estudo dessa área, certo? A neurociência, ela se liga à comunicação, ela se liga ao marketing, se liga à psicologia, à neuropsicopedagogia, enfim, várias áreas, não é? A tecnologia, atualmente, mas a minha área de especialização mesmo é ensino-aprendizagem. E isso é muito bacana, porque ele facilita as perguntas cabulosas que o nosso amigo Nicolas reservou para me fazer, não é? Porque já pode me facilitar e abrir um caminho para falar sobre a majestade de Deus no cérebro, certo? Então, eu tendo me apresentado aqui, né? Meu nome é Elci, estou muito feliz mesmo de vocês terem comparecido e as pessoas que vão assistir depois também, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. E estamos abertos aí para algumas coisas que o Nicolas, acho que ele vai nos direcionar, conforme ele for falando, a gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Show demais, muito bom. Como eu disse no começo, só repetindo, estou muito feliz de te receber aqui. E ainda mais falando sobre esse tema, né, que eu sempre ficava lá observando você falando sobre. Eu falei, um dia eu vou pegar e assistir essa live com ela. E graças a Deus que Deus chegou. Muito bom mesmo. E, bom,
como o título, né, da live diz, neurociência, mágica do nosso cérebro. Se como que começou, né? Como que você começou a perceber essa conexão entre o estudo da neurociência com a fé? Nossa. Bom, na realidade, Nicolas, como eu falei, não é, eu me interessei por este assunto a partir de querer ensinar melhor. Não é? E para querer ensinar melhor, você tem que estudar pessoas. E você estudando pessoas, não é, você vai se aproximando de assuntos bem complexos, não é? E tanto fisicamente como espiritualmente, no caso, né, já direcionando o nosso assunto, e aí você começa a descobrir que o ser humano é um laboratório de química. E laboratório de química, ele é perigoso, ele tem substâncias explosivas, corrosivas, não é? E você fala, puxa vida, como é que as pessoas podem conter tantas coisas assim perigosas, não é? E principalmente, em especial, o cérebro, né? Esse órgão que nem sempre ele foi colocado assim nesse pedestal como é colocado hoje. A neurociências, né, virou moda também, que a neurociências como se resolvesse tudo, mas é um assunto muito complexo e que a maioria das pessoas não conhece nem a base, nem se aproximaram assim, não é? Mas nem sempre foi assim. Antes, quando era proibido se pesquisar o corpo, então as pessoas imaginavam de onde da onde viriam os pensamentos, de onde viriam os sentimentos, de onde viriam as decisões, e antes achava-se tudo que era o coração, tanto é que em muitas literaturas, né, inclusive a bíblica, ela fala muito do coração, certo? E então eles eram chamados de cardiocentristas, achavam que era o coração que mandava em tudo, e inclusive existiam as falas de filósofos até o século XVII que falavam que o cérebro não passava de uma barra de sebo e de coalhada, né? Embora o Egito abria a cabeça das pessoas, um processo que chamava trepanação, não é? Para ver como é que funcionava, falava, isso daqui é uma geleia que não é muito boa, e eles sugavam aquilo, jogavam fora e deixavam o restante funcionando. Mas, não é? Como é previsto na própria palavra, a ciência se multiplicaria e está se multiplicando, né? Está se multiplicando. E eu acho que essa questão de aproximar o estudo do cérebro, ou dos pensamentos, ou do que se passa pela nossa cabeça, não é, com fé, ela começa muito antes até de você imaginar que tem relação com fé. As crianças começam a perguntar de onde elas vêm, e geralmente é respondido para ela processo de reprodução, seja por cegonha, ou seja aqueles pais que já começam a falar mais tecnicamente, não é? Mas é além disso. Não é só esse corpo, não é onde esse cérebro perecível que a gente quer saber de onde vem, não é? E sim de onde é que nós viemos para comandar esse cérebro. O que é que nós somos e que comanda esse cérebro, faz uso desse cérebro. Assim como o coração, por exemplo, nós recebemos, ele tem uma função, né? Ele tem a função de bombear o sangue, não é isso? O estômago, de digerir os alimentos, enfim. E o cérebro também tem uma função, mas ele não é a função, ele não é o rei, ele é um gerente, ele é um líder, não é? Que a nós foi dada a capacidade de comandá-lo, inclusive. Eu sei que você vai conversar, perguntar para mim sobre a consciência, por exemplo, mas eu já vou puxar, entendeu? E aí eu estou respondendo uma outra coisa aqui, talvez você vá perguntar lá no final. Mas nós, seres humanos, somos as únicas pessoas capazes de pensar sobre o nosso pensamento, não é? Pensar sobre o que nós pensamos, analisar o que nós estamos sentindo, analisar o que é que nós criamos, memórias, não é? Do que aconteceu agora e aconteceu há muito tempo atrás. Planejamento de futuro, certo? Então, existem dois caminhos que geralmente os cientistas falam. Quando você estuda a ciência, ou você
reconhece a majestade de Deus, não só no cérebro, que realmente, depois que ele morre, não passa de um pedaço de cebola de coalhada, não é verdade? Ao estudar ele em funcionamento, ou você reconhece e se dobra a majestade de Deus, ou você se afasta, porque você vai estudá-lo, assim como o restante do corpo, como se estudaria alguns LEDs numa TV, como a tonalidade das cordas de um violão. Estou olhando para as coisas aqui da minha casa, estou falando, né? Tonalidades das cordas de um violão, e aí você pode se especializar muito nisso, mas é só aquilo que é o perecível. Mas a capacidade do uso desse órgão, não é? Ela só pode ser divina para quem transcende do físico, só pode ser divina. Então, quando eu comecei a ver como é que foi planejada o processo de ensino e aprendizagem, eu falava, sabe, igual as pessoas falam, uau, o que é isso? Não é possível. Nenhuma ciência está para provar Deus. A gente não estuda ciência para provar Deus. Deus é acima da ciência. Ciência não está para provar Deus. Que pequeno isso, que arrogância falar isso, né? Nós não estudamos para isso. Nós estudamos, inclusive, para reconhecer quanto essa inteligência majoritária está acima de tudo. E tem um nome, isso daí eu até anotei aqui, ó, da onde que eu venho, como que eu venho, que acaba virando uma agonia, né? Eu até fiz um trocadilho aqui, que é cosmogonia. Olha só, que é o princípio, os valores, da onde viemos, essas questões filosóficas, e se a pessoa ela não responde de alguma forma, ela acaba entrando em uma agonia. Tem uma literatura muito linda que ela diz que o ser humano ele tem um vazio. Eu sempre falo isso para as pessoas que me conhecem, já devem ter ouvido falar isso, não é? Existe um vazio dentro do ser humano e é proposital esse vazio, certo? Que é para você procurar com a sua cachola que foi criada, né? Que ele tem o formato do Criador, formato de Deus. Como se fosse um quebra-cabeça todinho montado e aquela peça falta. E aí o ser humano, ele vai ter a oportunidade de encontrar essa peça. E com a capacidade cerebral que você tem a capacidade de escolher se você quer aquela peça ou quiser ficar testando outros um monte de peça que às vezes encaixa, entendeu? E você se sente um pouco melhor. Ai, essa daqui encaixou, olha só, estou acreditando nisso agora, não é? Está um pouco melhor. Mas existe, o vazio vão ficar brechas ainda, não é? Porque se você experimentar colocar uma peça que não serve, não é a de verdade, naquele seu quebra-cabeça, vai ficar faltando uma parte aqui ou ficar meio desajustado em algum lugar, não é? Então, nós, aqui do Ocidente, nós temos uma perspectiva que foi mais fácil unir tudo à fé, mas está mudando tudo isso agora, não é? É uma perspectiva judaico-cristã. A maior parte, embora não siga, embora não fale, embora não leia a respeito, se você fala quem criou o mundo, quem criou o ser humano, as pessoas falam, foi Deus, não é? Foi Deus, é uma coisa do senso comum. Mas nós temos uma escritura, e agora eu estou falando escritura só, aquelas escrituras sagradas, é uma escritura sagrada, e é a escritura da terra, a escritura da criação. Ela começa do nada, inclusive. O que vem antes, né? Tem alguns pontos que nos indicam o que vem antes, mas uma escritura, ela começa a falar a partir da fundação, né? De tudo isso. Então, essa escritura me diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Opa, que legal. Olha só, eu tenho a consciência, eu tenho uma capacidade, se estiver tudo tipicamente funcionando, não é? A peça estiver funcionando, ela é uma aproximação da fé. Ela fala, poxa, eu estou na Terra, então quem criou foi Deus. E depois, lá, mas até separei aqui, né? Lá no o capítulo 2 dessa escritura, aí fala assim, ó,
Do que foi formado isso daqui? Do pó. Olha só que interessante, né? Mas isso é especulação, não tem competência para falar, para afirmar que é isso mesmo, né? Nós viemos do pó da terra. Olha que interessante. Sabe quais as maiores substâncias que tem no corpo inteiro, mas inclusive as que fazem a gente pensar? Todas, uma porção delas estão no pó da terra, estão na terra mesmo, do que foi feito da terra, né? Então, fisicamente, eu fui criado disso. Mas eu sou mais que isso. Eu sou um ser vivente. Para que isso funcione, precisa ter, né, o fôlego da vida do ser vivente. Que aí vem, eu digo que antes do cérebro, que eu gosto tanto de estudar, gosto tanto de lecionar a respeito, porque é uma ferramenta da aprendizagem, né? Existe aquilo que comanda o cérebro, que dá vida ao cérebro, que é uma questão espiritual, né? Então, respondendo sua primeira pergunta, eu me aproximei me encantando, como muitos cientistas renomadíssimos se encantaram. E a última análise de tudo que eles estudaram, chegaram, eles podem não chamar de Deus, mas eles falam uma suprema inteligência, uma inteligência maior, uma força maior, que eu chamo Deus. E que no princípio estava com Deus e que nos fez também, não é? E o Criador, né? A pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Tem mais coisas para me perguntar? Ou se alguém quiser comentar alguma coisa. Sensacional, assim. E você sabe que esse, esse assunto, né, em si, desse estudo mais, como eu posso dizer, mais, digamos que racional, né, da criação, até mesmo do próprio Deus, ele faz com que muitas pessoas que não são tão emotivas, que não são tão choronas, se aproximem mais, né, eu sim, justamente por conta disso. Eu não preciso só sentir, eu tenho algo que me fundamenta, né? Então tem a palavra. Eu lembro que eu vi uma vez, eu estava acho que no sexto ano, mais ou menos, a gente começou a estudar justamente sobre o criacionismo, né, e tudo mais. E aí tinha três teorias, né, da criação. Uma delas é o Big Bang, a segunda eu não me lembro, e a terceira era a da Bíblia, né, de Gênesis, e no princípio criou Deus, os céus e a terra. E a professora, ela meio que tentava jogar a gente para o Big Bang, só que ela pegava o Big Bang e meio que explicava através da Bíblia, sabe? Uhum, sim. Então ela dizia assim, tudo veio de uma explosão, porque antes não tinha nada, e igual em Gênesis diz que tudo era sem forma e vazio. A disse, tá ensinando o que mesmo? Você tá entendendo? Olha, no E princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele fez uma explosão no início, os movimentos aí, né, que todas as pessoas veem, eu só quero dizer que foi Deus, né? uma vez eu vi o Luso dizer que a teoria do Big Bang ela até tinha uma, uma fundamentação do seguinte: quando Gênesis diz que Deus disse haja luz e houve luz, algo que não existe, que passou a existir, obviamente se passa a existir através de uma explosão. Uhum, exatamente isso. Então, tipo, às vezes houve-se um tempo onde tentavam muito dizer que a Bíblia era falsa, assim, né? Só que eu amo esse lado onde junta os dois, sabe? Um explica o outro. Eu amo esse lado. Uhum. Então, um dos motivos de eu já ter separado esse tema, desde lá do começo do ano, eu já tinha esse tema aqui guardadinho para falar sobre ele, justamente por isso. Você me fez lembrar de uma coisa, né, Nicolas? O ser humano, ele acha que ele está descobrindo muitas coisas, né? Acha que ele está inventando muitas coisas. Realmente, Deus, ele observa as pessoas, as suas tendências, as suas habilidades, aquilo que você se encanta mais, e é aí que ele vai baixando os downloads de tudo que já existe. Então, nós não somos inventores de nada na realidade. Eu até separei uma coisa interessante aqui.
quando Deus estava construindo lá um tabernáculo dele, lá em Gênesis. Gênesis, não. Separei bonitinho para mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Em Êxodo. Então, ele estava fazendo o tabernáculo e ele precisava ter muitos utensílios, precisava ter muitos bordados, muitas habilidades diferentes, não é? Então, assim, onde é que ele deposita, ele faz esse download usando as habilidades, já olhando aquele lá gosta daquilo, aquele gosta, não é? Ou a sua história, onde você foi criado, perto de quais materiais, né? Os favoráveis e os disponíveis. Olha só que interessante que isso tem muito a ver com o desenvolvimento do cérebro. E a gente vai falar um pouco, né, de como é que se desenvolve essa inteligência de Deus em nós, né? Mas olha que bacana. Aí ele escolheu lá umas pessoas com uns nomes bem interessantes, para quem não estiver acostumado aí, porque pode ser que tenha pessoas que não estão familiarizadas com esses nomes, né? Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, tribo de Judá. Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras em engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. E hoje em dia, uma coisa puxa a outra, elas estão evoluindo, não é? Mas já era, como eu já disse aqui, já era previsto, a ciência se multiplicará, porque o Senhor tem derramado essa permissão da ciência se multiplicando, não é? Quando você falou haja luz, e aí começa tudo, esses dias conversando com um amigo meu, que eu não sei se ele está por aí, pode ser, ou depois ele vai assistir, né? Que ele estava vendo uma reportagem a respeito do momento da fecundação. E hoje em dia, as imagens, não é, eletronicamente, a neuroimagem no cérebro e em todo o corpo, ela pode registrar tudo. E o momento da fecundação é registrado, e adivinha o que aparece justamente no momento da fecundação? A luz. A luz. No momento da fecundação tem a luz. Mas essa eletricidade, essa luz, ela percorre, a luz de Deus, ela percorre em todos os movimentos cerebrais também, ela é pura energia. Eu tenho levado um equipamentinho nas minhas aulas para provar que a gente tem energia elétrica, essa de luz mesmo aqui, né? E o pessoal tem falado, puxa vida, nós somos igual fios elétricos, não é? E o cérebro é assim, e desde a criação é assim, haja luz, não é? E as vibrações e tudo. Então é tudo divino, sabe? As pessoas às vezes afastam as coisas que descobrem na ciência e colocam em si o poder, e na ciência o poder, não é? Ou até em outras entidades dominando aquelas energias, aqueles poderes, né? E não, é tudo um desdobramento do que o próprio Deus faz, não é? Deixa eu Sim. tomar. Fala. Falei bastante. Mas e eu acho assim, isso é algo fundamental, porque quando você tem esse lado de, olha, você tem que ter fé, você tem que, enfim, você tem que depositar sua confiança em Deus, tem que acreditar na palavra, mas existe um estudo que o que a Bíblia diz é comprovado de que não é só um livro de conto de fadas, um livro fantasioso, na verdade é um livro real, né? Que não se perde naquilo que vai sendo dito desde o começo até o fim, um autor concordando com o outro. Então, quando você tem isso, eu acho que isso torna a fé em si algo muito mais acessível, né, Si? Exatamente. Olha, qualquer coisa que você expõe ao seu cérebro, ele se alimenta daquilo, certo? Qualquer coisa. Mas a Bíblia, ela, se explicando por ela mesma, né? É um texto que eu repito sempre, em quase todos os locais que eu estou falando desse assunto, né? Que, inclusive, o Nicolas, quando esteve conosco, ele, na época que, agora há pouco, viu, gente, que ele era um garotinho, e nós tínhamos um programa e trabalhávamos com esses pré-adolescentes, ele decorou esse versículo, né?
Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu faço um desafio a todos que estão assistindo, que ainda não fizeram, não é que prove isso. A palavra de Deus é viva. Ela é viva, então é como se fosse, ela é a palavra de um vivente, certo? Que é o ser vivo Deus, o Espírito maior, que é vivo. Então a palavra de Deus é viva, assim como minha palavra é viva, a sua é viva, só que ela é eficaz, a nossa falha é ser eficaz. Mais penetrante. Tem pessoas que falam coisas que penetram na sua alma, mas essa daqui penetra a sua alma, o seu espírito, os seus ossos, suas juntas e medulas. Isso daqui eu estou repetindo, parafraseando o próprio versículo, né? E é apta para discernir os pensamentos. Ela começa a entrar igual um líquido na sua cabeça e vai discernindo o que você está pensando, se é bem, se é mal, se é uma boa decisão, se não é uma boa decisão, né? Os pensamentos e as intenções do seu coração, aquilo que você realmente quer, porque às vezes você está falando uma coisa, mas lá no seu íntimo é outra, né? O coração manifesta o que seu cérebro pensa. Às vezes você pensou um pensamento de tristeza, você aperta aqui no peito, não é? São raiva, você joga toxinas no seu corpo, totais, e aperta aqui no peito. E a palavra de Deus, eu desafio a leitura da palavra de Deus, ou dos salmos, ou de, se você não estiver muito acostumado, né? Uma vez uma pessoa, que eu até gostaria muito que assistisse esse podcast, ela falou assim, eu não ler mais a Bíblia, ela abriu justamente um lugar onde alguém transpassava a barriga de um rei e saiu todas as vísceras dele para fora. Ela falou, eu queria ter paz, e foi ler isso daí na Bíblia e fiquei completamente apavorada. Não, né? Então, ela estava vendo uma passagem histórica, porque a Bíblia, né, ela é cheia de livros, ela tem parte histórica, científica, amorosa, romance, tem tudo, não é? E ela justamente aí, então, quem não está muito acostumado, como é uma palavra viva, não é? É bom e é penetrante, é bom você começar por palavras que sejam mais acessíveis, mais compreensíveis, mais leves, né? Como diz que o próprio alimento ele tem que começar com o bebezinho com palavras leves, não é? Mas eu desafio porque ela muda a sua mentalidade. E mudar a mentalidade, eu já entro em outro assunto, se você me permitir, né? Bem ligado a neurociências mesmo. Os estudiosos eles diziam que em 21 dias você criaria um hábito novo, não é? Mas, hoje em dia, com os eletrodos que se colocam na cabeça e visualiza o que acontece lá dentro mesmo, tem um cachorro falando junto comigo aqui, vocês me perdoem, se quiser eu fecho a porta. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo o cachorro? Estão ouvindo o cachorro? Ah, então tá bom. Então, aí, esses eletrodos permitiram ver que, não, 21 dias não são suficientes. Ele começa lá dentro a fazer, opa, tem alguma coisa querendo ser diferente aqui, uma forma de pensar, uma forma de agir, um hábito mudando. Aí, 26 dias, começa a sair uma espinha. Mas isso que eu estou falando, gente, não é metafórico, é real, é fisiológico, é físico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma imagem que eu separei aqui, que muitas pessoas já viram. Nosso cérebro ele é feito, não é? Antigamente se diziam que eram 100 bilhões de células, que vocês já devem ter ouvido falar, que são os neurônios, né? Muita gente falou. Inclusive eu tenho um tão fofinho aqui, ó, que eu adquiri faz pouco tempo. Olha que bonitinho. É claro que esse daqui é o neurônio fantasia, ó, mas ó, que mascotinho fofo, né? Então, imagina que antes falavam que eram 100 bilhões, mas uma brasileira neurocientista descobriu com a equipe dela lá nos Estados Unidos que são 86 bilhões só, não é? Então, quando eu estou com os professores lecionando, eu falo, você tem 10 alunos, multiplica 86 bilhões por 10 e vê qual a sua responsabilidade durante o dia, né? Então, esses camaradinhas lá dentro, eles conversam, né? Esses neurônios. E isso é que faz o nosso pensamento. E Deus é tão maravilhoso que ele renova as misericórdias todos os dias. E uma das misericórdias que ele renova todos os dias, todas as manhãs, são os nossos neurônios. Nós somos renovados no movimento dos neurônios todas as manhãs, temos oportunidade de novas escolhas, temos oportunidade de novos pensamentos, de regenerar, de renovar nossa mente, não é?
por meio da neurogênese. Olha que nome bonito. Eu não estou colocando nenhum nome aqui, assim, porque mesmo sem ser neurocientista, esse assunto ele tem uns nomes assim, peraí. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem que bonitinho que é. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um momento em que se aprende alguma coisa ou se toma uma decisão, o que acontece lá dentro. E como eu vejo a inteligência de Deus aí? Tudo que tem aqui dentro é como se fosse um resumo de como deve ser aí fora, de acordo com os ensinamentos dele. Quando ele fala amar ao próximo, quando ele fala ajudar ao próximo, quando ele fala em harmonia, quando ele fala de corpo, que cada membro tem o seu papel, já acontece lá dentro, não é? Olha que lindo isso aqui, não é? Veja só. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma música esquisita, mas tudo bem, gente, olha. Tá dando para ver? Tá meio alto, né? Peraí. Bom, o que era isso? Aquela parte gordinha é um núcleo. Cada núcleo daquele tem um monte de substâncias químicas e tem eletricidade. Se alguma coisinha der errado, dá curto-circuito, não é? Da convulsão. Se alguma coisinha der errado, dá um AVC, acidente vascular cerebral, não é? Então é tudo milimetricamente, inteligentemente arquitetado. E sabe o que o ser humano tem feito? Principalmente desde a década de 90? Imitar Deus. Ele quer fazer a inteligência, já existe, inteligência artificial, não é? E sabe onde que eles pegam os elementos para ser, assim, a inteligência artificial cada vez mais sofisticada? Imitando o próprio cérebro. Porque o sonho da queda do homem, o homem caído, sempre foi imitar a Deus, não é? E esses mecanismos, essa conversa que se chama sinapse toda, a gente tem que moldar, tem que treinar ela para transformar a sua vida, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele só quer nosso bem, é a gente que estraga tudo, né? Tem aqui em Romanos que fala isso, e não vivem conforme os padrões desse mundo. Esse padrão desse mundo, ele intoxica o cérebro. Um pensamento ruim que você tem, ele joga imediatamente uma toxina no seu cérebro, no seu corpo inteiro e no seu cérebro. Uma oração que você faz, ela libera endorfina, dopamina, somente substâncias maravilhosas que oxigena o seu cérebro, essa parte aqui, ó, frontal, que é a parte, olha que bonitão esse aqui, colorido, que é essa parte aqui, ó, orar faz você liberar endorfina, dopamina e muitas outras substâncias que aumentam a circulação sanguínea e aumenta a sua massa encefálica. O Alzheimer, ele é a diminuição da massa encefálica e muitas toxinas. Você orar faz essa massa, é musculação do cérebro, aumentar, certo? E aumentar seu senso de gratidão, de empatia, de socialização, de decisões assertivas, não é? Então, olha só a oração que ela faz na sua vida, você se conectar com o inventor daquilo que fez você. Não é verdade? Você chama um técnico, aquele que entende da televisão, aquele que entende das coisas. Mas fala, Nicolas, estou deixando. Deixa eu acabar de ler o versículo e aí você fala. Desculpa, desculpa, eu sou professora e vocês sabem que tem uma porção de professores aqui. Deu a palavra, se não brecar, e não vivem conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme, o nosso técnico, né? Pela renovação da mente. Você pode buscar na palavra para que possa experimentar com a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E, no mínimo, 26 dias, lendo a palavra, fazendo orações, não é? Tem a questão do jejum, que eu estou começando a me aproximar um pouco mais dessa ideia, mas eu não tenho propriedade para falar aqui, não é? Mas a palavra e a oração, com certeza.
Oi, Nicolas. Até Muito vergonha. legal isso. Imagina. Não, ó, fica tranquila, você pode falar o quanto você quiser, entendeu? Ó, pra você ficar tranquila, teve um convidado aqui que eu não consegui nem fazer pergunta pra ele das que eu mandei. Como é que é? Não entendi. Já teve convidado aqui que veio pra live que eu não consegui nem fazer as perguntas pra ele. Ah, tá bom. É mais falante que eu, né? Fiquei um pouquinho mais. Pode ficar tranquila, você pode falar, que é o seu espaço, entendeu? Eu tô aqui pra aprender também. Nossa. E é muito legal isso que você falou, porque eu lembro de ter visto uma vez um estudo nos Estados Unidos, né, de um grupo de terapeutas, eles, né, tinham os seus pacientes, e esses pacientes eles tinham depressão, tomavam remédios para depressão, só que eles pararam de responder ao tratamento, eles pararam de responder a medicação, e enfim. E aí esse grupo de terapeutas pegaram eles e botaram eles para fazer ação social. Hum, Botaram eles para ir ao asilo, para servir marmita. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? eles saíram da depressão. Todos foram estudados. Todos. Todos. Exato. Então, você se aproximando das verdades de Deus, né? Você certamente não significa, não quero aqui, isso é muito importante, dizer, por exemplo, que quando existe uma baixa muito grande nas substâncias essenciais para o funcionamento, um carro não funciona sem combustível, ok? Certo? Sem o óleo, sem tudo isso, ele funciona na reserva, mas se acabou, acabou. E se ele na reserva, ele pode começar, não é? O óleo também, quando começa a ficar grosso, horrível, não dá. Certo? Vamos tomar o carro assim como explicação. É a mesma coisa o cérebro, o corpo inteiro. Então, às vezes, há necessidade sim de medicação. Há necessidade de uma intervenção medicamentosa. A gente trabalha 30 anos, Nicolas, em um meio de neurodivergência. Não é? O que significa isso? Pessoas atípicas, com deficiência intelectual, com transtornos mentais, não é? E a gente vê o quanto, às vezes, o excesso desses neurotransmissores, desses hormônios, ou a escassez dele pode simplesmente alterar totalmente o comportamento de uma pessoa. Então, o cérebro é um equipamento que o Senhor nos deu para o bom uso. E algumas questões genéticas, algumas questões da queda do homem mesmo, né? Porque essas coisas existem por conta da queda do homem, elas fazem com que alguns cérebros não funcionem devidamente. E qualquer um de nós somos suscetíveis, por conta das toxinas que existem no mundo, da alimentação, de estresse, de muitas situações, a talvez entrarmos em um processo assim, né? Eu trouxe outra imagem aqui tão legal, sabe? Que eu queria mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. É que cada vez que eu coloco aqui, eu tenho que colocar a senha, desculpa. E eu coloquei aqui no. Olha só. É uma imagem muito interessante que eu acho que ela elucida bem, ela ilustra, na realidade. Ela ilustra bem, né, que Deus é muito mais que cérebro, tá bom? Mas como a gente, né, fala que é inteligência, é o pensamento, é a sede e tudo mais, na Capela Sistina existe uma especulação de que o artista, né, ele simplesmente ele pegou e fez a criação do homem, Adão, não é? E na realidade aquilo era um cérebro, que é essa figura aqui, né? Muito conhecida, olha só. Então aqui tem o Criador criando Adão. E coincidência ou não, se, né, ou talvez uma imaginação, uma criatividade muito grande, olha só, é muito parecido com um cérebro maior criando alguma coisa. E aí é que nós somos também, além do espírito, né? Porque Deus não é essa coisa perecível, mas nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, tem muitas coisas que a gente olha para dentro de nós e falamos assim, né? Quanto nós mais adoramos, nós reconhecemos
a imagem e semelhança de Deus, que você é parecido com aquilo que você adora, já ouviu isso, né? Sim, e eu gosto muito desse. Eu já falei, né, um pouquinho, mas eu gosto muito desse lado mesmo do estudo mais pro lado racional, né, da palavra, da criação, até mesmo da criação humana. Que aí, bom, eu falo que tem que ter muito discernimento daquilo que você ouve, né? Mas uma das coisas assim que eu acho que mais me impactaram foi, eu não sei se você já chegou a ler, é a crucificação escrito por um médico legista. Já vi, já vi sim, não E é? aí, A questão da circulação e é como sanguínea, ele que vai falou, né? parando, a respiração, não é? E toda a queda hormonal, as taxas de oxigênio, não é isso? Assim, a Bíblia, Cristo, principalmente Jesus, que foi homem, tanto quanto nós, cérebro, não é? E tudo mais, ele pode ser estudado à luz da ciência pura. Mas a gente não pode esquecer que a gente está sob a permissão de Deus para conhecer as coisas, né? Não adianta querer saber mais do que existe já permitido. E está avançando cada vez mais, mas tem propósitos isso. Tem propósitos, porque por mais que avance a ciência, virá o que será acima de tudo isso e falar, olha só, vocês não sabiam de nada, né? Vocês estavam engatinhando a respeito de todas as coisas e achando que sabiam tudo. Vocês eram Bezalel. Eu é que estava por meio do Espírito colocando a inteligência, as habilidades em vocês, para que nesse mundo, do jeito que está, vocês pudessem continuar caminhando. Mas a gente também usa muito dessa inteligência para o mal, não é verdade? Falando um pouquinho mais dessa questão do que tem dentro já tem fora, por exemplo, né? Às vezes a gente leva para a aula algumas figuras, então levo duas bexigas, parece com o quê? As duas bexigas, parece com os pulmões. As bexigas foram criadas depois. Às vezes eu mostro um liquidificador. O liquidificador seria o que aqui dentro? O estômago, né? Digerindo tudo, moendo tudo. O liquidificador veio depois. É isso. As câmeras fotográficas, não é? Que invertem as imagens e tudo mais. Nossos olhos, nervo óptico, ela vem aqui para região occipital, certo? Hospital, e inverte as imagens e manda aqui para frente de novo para você dizer é uma maçã, é um lápis, não é? Você discernir o que é aquilo, ou seja, revelar as fotografias que você captou, mas a máquina fotográfica veio depois, né? Os esgotos, sistemas de encanamento, saneamento básico vieram depois dos intestinos, né? Das veias e tudo mais que corre, né? Então, olha só, então o homem pensa, né? Olha que maravilha, que maravilha. O pendrive, eu sempre levo o pendrive e falo assim, quem inventou o pendrive? As pessoas vão lá, né? Tô dando um spoiler aqui, se nunca tiveram aula comigo, e aí eu levar o pendrive, já vai saber, né? Aí fala assim, quem inventou o pendrive? Aí fala assim, as pessoas vão pesquisar na internet, me fala lá o nome do cara que eu nunca lembro qual que era, mas eu falo assim, se você pega uma sementinha de coco de feijão, você conecta ela na terra, ela vai mostrar um monte de arquivos que você não estava vendo. Você estava olhando para uma semente de feijão, você começa a ver umas folhas verdes, começa a ver, abrir aquela, né, abinha assim, com um feijãozinho dentro de casca, enfim, tantas coisas. Ele tem memória, coisas que armazena. Olha, o cérebro com hipocampo e a sua memória veio antes da memória do pendrive, né? As sementes na terra, que são iguais pendrives, vieram antes, não é? Então, tudo que é da criação de Deus veio antes da criação do homem. Pode ir olhando. Se existem os robôs hoje humanoides, é porque existiram os humanos antes, não é? Então, é tudo uma imitação da majestade de Deus no cérebro do ser humano. Se é isso que nós temos que falar,
É aí que está. E a majestade a gente deve se curvar. E a majestade nós temos que honrar. A majestade nós temos que obedecer. A majestade nós temos que adorar, não é? É não o cérebro, mas quem fez o cérebro. E a Bíblia, ela mostra, né, o cuidado que Deus tem com o corpo, né, humano. Tanto que, se eu não me engano, a 1 Coríntios vai dizer que nós somos templo e nós somos templo santificado porque o Espírito Santo habita em nós e que aquele que destruir o templo será destruído por Deus. E o que é o templo? O templo é o corpo. Então, tipo, olha o cuidado que Deus tem com o corpo, né, da criação dele mesmo, né? Então, Nós somos o eu acho templo isso do Espírito Santo, né? Para as pessoas que se aproximam de Deus, aceitam essa verdade, ela não vai ter um cérebro comum. Ela vai ter um cérebro que reconhece que a gente não pode, como diz a palavra, se firmar no nosso próprio entendimento. Você pode estudar o tanto que for, mas se você se firmar só no próprio entendimento, sua aula não vai ter um brilho, suas invenções não terão brilho, seu podcast não terá brilho, seu trabalho, sua criação de filhos não terá o brilho necessário, que é divino. A gente não pode, nós não podemos nos firmar no nosso próprio entendimento, porque nós somos criaturas, né? E eu queria falar uma coisa bem legal também, que eu separei umas coisas aqui, né? Como é, você perguntou como é que eu comecei a fazer essa conexão, né? Então foi um pouco intuitiva, né? Na questão de querer ensinar mais, igual eu falei. Mas formalmente, eu tenho aqui umas pessoas presentes nesse podcast, pelo menos elas estavam no começo, né? E elas presenciaram, estiveram comigo nessa fase, que foi um privilégio para mim, que na igreja foi me dada a oportunidade de lecionar na nossa escola bíblica, né? Uma disciplina pouco comum, que a gente não vê, não é? Mas a luz da palavra de Deus foi baseada em um livro aqui, chamado Ative Seu Cérebro. Então, nós tínhamos, né? O pessoal, levanta a mão aí, quem esteve comigo, assim, para eu poder ficar feliz que vocês estão aqui. Então, por meio desse livro aqui, nós tínhamos, assim, a verdade revelada, né? De que Deus é o criador do nosso cérebro, que nós temos como treiná-lo, nós temos como lidar com as emoções. As emoções, elas são descargas de substâncias, né? Nós temos um sistema aqui dentro, aqui, que ele banha todo o cérebro, que é o sistema límbico. E o sentido desse podcast não é dar aula de neuroeducação nem neurociências, né? Mas são necessárias algumas terminologias. E então, esse sistema límbico, ele comanda, vamos dizer assim, as emoções, certo? E a luz da palavra e o treino mesmo, por treino, sabe? Aqui tinha, era na época dos 21 dias ainda, agora já aumentaram mais esses dias, né? Você pode começar a ser o controlador das suas emoções. Emoção não é proibido. A boa emoção, a emoção que manifesta a glória de Deus, de admiração ao Senhor, de, um, de uma felicidade, de uma bênção, não é? Ou de uma tristeza por uma perda, de um luto, alguma coisa, ela não é pecado, ela não é errada. Mas o descontrole das emoções, ele é desequilíbrio, não é? E a palavra de Deus, ela mesma diz que ela é remédio para o nosso corpo, não é? Então, nós podemos nos equilibrar por meio dessa palavra de Deus. Eu tinha separado aqui, ó, o cérebro deve obedecer ao comando da mente, ao comando do nosso espírito, ele deve obedecer, né? À medida que conscientemente direcionamos nossa forma de pensar, podemos descartar padrões tóxicos. Então, se você se alimenta de coisas boas, no padrão divino, você vai eliminando o tóxico, né? Pessoas que me ensinaram na igreja, disseram logo no início, elas falavam assim para mim: se você tem um copo de água suja
e você vai colocando água limpa, você não precisa despejar aquele de água suja, porque isso não acontece. Ninguém fica ótimo de um dia para o outro. Você vai colocando água limpa, água limpa, água limpa, de repente aquela água está límpida, porque a limpa expulsa a suja. Bons pensamentos, boas práticas físicas, boa alimentação, cuidar do templo do Espírito, a palavra de Deus, a oração, né? Eu faço a oração porque ele aumenta a cabeça, não é? Tudo isso ele faz que você tenha um padrão melhor, falar boas palavras, não é? Tinha um pastor que eu conheci na minha adolescência, que ele faleceu, acho que ano passado, faz pouco tempo, sábio, muito sábio. E ele falava assim, meus irmãos, não olha para o espelho e fica falando que tá velho. Olha essa ruga. Meu Deus, olha como eu tô feio. Hoje a minha roupa não ficou boa porque o cérebro é muito obediente. Ele vai pegar, então, as substâncias do que você está falando. Ele é cego, não é? Então ele pega e faz... eu já disse, ele é um equipamento. Deus criou ele para o padrão dele, certo? Mas se você pega outro padrão, vai ser aquele quebra-cabeça. Então você fala, tô velho, tô velho, tô velho. A sua pele vai ficando flácida, o colágeno vai falando, dando tchau, tá na hora de dizer tchau. E outras coisas também, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, você vai ficando incapaz. A palavra, ela tem a vibração de poder. Tem aquelas coisas, aí já entra em outro aspecto, né? Mas só por uma citação, aquela coisa de que se você coloca um arroz no vidro e no outro, não é verdade? Você cozinha um arroz, você fala que ele é lindo, maravilhoso, gostoso, ele dura semanas. E se você fala que ele é horrível, podre, ele apodrece, fica mofado, é verdade, né? Porque Deus fez pela palavra as coisas. Olha, tem muitas coisas a serem exploradas, não é? Muitas coisas a serem exploradas. Já tô vendo que vai acabar saindo uma parte 2 aqui desse, desse episódio. Ele tem que estudar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, né? Ô, Si, eu separei aqui em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia ela ensina, né, sobre essa renovação da mente, de forma bem direta mesmo, né? E como que isso, né, esse comando, né, da palavra, de renovar a mente, como isso se relaciona com os processos neurológicos, disso que você falou, né, dessa mudança, de ir colocando a água limpa no copo onde tem água suja, até que, né, isso mude. A gente já falou um pouco, inclusive eu citei esse próprio versículo, né? Que é a renovação da mente. Como é que você renova a mente? Eu vou ser bem técnica agora, né? Um pouco mesmo da aula. Não falei que tem as células, né? Então elas ficam conversando, tá? Então, por exemplo, elas não conversam português, inglês, francês. Elas conversam eletricidade e produtos químicos, ok? Então, se você xinga, se você briga, um vai transmitir para o outro toxinas, né? E o outro para o outro só tem 86 bilhões para conversar. Então eles ficam lá fofocando o que você joga nele. Você vai ler, você vai ver pornografia, eles vão fofocar pornografia. Você vai. As substâncias são feitas lá, são do que você come, você se alimenta. Aí vira potássio, zinco, não é? Vira fósforo, sódio, tudo que você come, ok? Comeu porcaria demais, vocês vão conversar porcaria. Essa fofoca tem nome, é sinapse, ok? Tá bom, se tá tudo nessa porcaria, você vai ter que renovar, não é? Então é comendo melhor, tá? Vamos falar fisicamente, vamos partir do físico. Comendo melhor. Se você não faz exercícios físicos, o sedentarismo, eles vão parando. Vão falar, tá tudo de boa aqui, ó, e aquilo vai começar a não produzir o que deveria ser produzido. Ok? Então, você precisa fazer para produzir endorfina, não é? A própria dopamina para te dar prazer e tudo mais. Então, alimentação, exercícios físicos,
Agora, a fé é uma coisa que é assim, eu não vou dizer é o cientista que prova a fé. A fé é uma coisa que você não vê. E bem-aventurados aqueles que não viram e creem, né? Jesus estava falando dele próprio, aqueles que não viram e creem, não é verdade? Mas o que não viram tudo, todas as coisas, né? A gente não viu as histórias aqui da Bíblia, os milagres, tudo, mas bem-aventurados ou felizes são aqueles. Então, aquele que se entrega a Jesus, ele tem uma cicatriz, não é? O pastor costumava dizer assim, que é o pacto, não é? É um pacto que você faz com Deus. Então, isso te provoca uma cicatriz que vai te transformar. Você retroceder é uma tristeza imensa. Deus não se agrada do retrocesso, porque é você pegar, olhar para aquela cicatriz e furar. Sabe aquele coloidezinho que dá aqui assim, quando você tem uma cicatriz? Cicatrizou, acabou, você foi marcado pelo Senhor, você se entregou a Ele, você já falou para todo mundo que você é dele, não é? Quando você retrocede, você faz o seguinte: você pega uma gilete e vai se mutilar, né? Vai começar a sangrar de novo, não é isso? Então, você renovar a mente não é você retroceder, é você se alimentar bem, é você fazer exercícios, isso no físico, naquilo que é mortal. Mas para o que é eterno, o que é renovar a mente? Se alimentar da palavra viva, eficaz, penetrante, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, falar com o Criador, não é? Se eu estou com um problema no meu carro, eu não vou falar com o marceneiro, não é verdade? Se eu estou com um problema, vamos no carro de novo, gente, né? Que é mais universal aí para quase todas as pessoas. Estou com um problema na parte elétrica do carro, eu não. O mecânico vai falar, não é comigo. Não é verdade? Então é orar, falar com Deus. E tem gente que pensa que tem que ter uma liturgia, uma maneira assim, o seu cérebro vai precisar elaborar, conhecer palavras fantásticas, né? Ou um roteiro assim elaborado. É até bom, porque eu, por exemplo, eu vou confessar aqui para você, sou uma pessoa que dispersa muito, porque minha cabeça fica cheia de coisas, assim, de pensamentos. Se eu não parar, e é até bom dar umas pistas para os assuntos, anotar os assuntos que eu tenho que falar com Deus ou qualquer outra pessoa, que nem eu anotei umas coisas aqui para falar para vocês, né? Eu vou, disperso, eu durmo, não é? Então, você precisa, talvez, tem pessoas que precisam de mais de roteiro, mas você precisa falar com o Criador. Oração é renovação da mente, certo? Do seu jeito, da sua maneira. Se você fala nós vai, nós foi, Deus não está nem aí, certo? Se você fala inglês, fala português, Deus também, ele quer ouvir você, não é? E aí você vai renovando a sua mente também, certo? Está perto de pessoas que têm mentes renovadas, não é isso? Mas só quando você estiver com a mente renovada, você vai ter capacidade de se aproximar de outras pessoas que precisam renovar a mente, não é isso? Quando você começa aqui uma conversinha boa lá dentro da cabeça, sabe o que vai acontecer? A neuroplasticidade. Vamos falar disso bem rapidinho? Não sei quanto tempo a gente tem, né? Mas eu sei que você ia me perguntar disso, talvez. A neuroplasticidade é uma capacidade impressionante do cérebro se regenerar, de criar. Vem cá, querido. Tá aqui, ó. Então, né, ele tem um bração, os neurônios, e tem um monte de dedinhos aqui, ó. Então, o cara, por exemplo, sofreu um acidente. Essa parte aqui ficou assim, tá? A neuroplasticidade, se você estimular com exercícios, o que acontece? Esse dedinho aqui vai procurar o outro para ele continuar mesmo, andar, mesmo que seja mancando, com problemas, mas outro vai falar, tá bom, vai, eu te ajudo. Olha só que maravilhoso, cobrir a deficiência do outro, não é? Então, quando você tem a mente renovada, você vai fazer igual esses neurônios. Você vai estender a mão para aquele lá que está deficiente, ainda não tem a mente renovada, e vai fazer uma. Nunca tinha pensado nisso, é muito legal. É uma neuroplasticidade fora da cabeça, não é? É renovando aquela sua rede de relacionamentos, você sendo luz, sendo sal da terra. O sal da terra, a luz da terra é a neuroplasticidade fora da cabeça. Olha só que bacana, não é?
senhor é muito bom. O senhor é muito bom. Não falei que eu ia aprender mais? Hoje eu falei que quem mais aprende quem dá aula é quem dá aula, viu, gente? Com certeza, né? E isso é renovação da mente, não é? Não confiando no seu próprio entendimento, lendo a palavra, conversando com as pessoas, não é? Cantando, louvando, adorando. Adorar, ontem eu ouvi uma pregação sobre adoração, ele te renova. Você se parece com aquilo que você adora, não é? Sim, e isso é muito legal, né, Elci? Porque hoje em dia a gente se fala muito de networking, né? Ai, networking, são conexões. E aí você falando disso, né, de ser sal, ser luz, dessa conexão que um neurônio ele conecta com o outro, que conecta com o outro. É o networking que a gente tem hoje, né? Tudo que tem fora já tem aqui dentro. E tudo que tem aqui dentro tem infinitamente mais do alto. Isso, nós somos apenas uma manifestação do poder, da criação, da majestade de Deus, não só no cérebro, mas em tudo. Sim. Agora, voltando um pouquinho no assunto de consciência, você acha que a consciência ela evidencia a imagem de Deus em nós? Claro, né? Não falei que nós somos os únicos que temos a capacidade de analisar os nossos próprios pensamentos. Nós não somos só instinto, né? Tem acontecido muita coisa na natureza, né? Mas, por exemplo, uma abelha que tem um determinado tipo de colmeia, aquela espécie de abelha que faz aquele tipo de colmeia, elas não vão fazer uma reunião e vão falar assim: vamos pensar um pouco na renovação da arquitetura das nossas colmeias. Ela não tem a capacidade cognitiva, mental, não é? De renovar a mente, e criar e pensar sobre o que elas já pensaram. Aquilo é instinto, já é o download baixado naquela espécie, daquele jeito. Nós não, nós temos a consciência, a menos que exista alguma deficiência, alguma lesão neurológica, né, alguma neurodivergência, uma descarga elétrica ou química diferenciada, né? O que não significa também que isto, né, não possa ter um nível de criação diferente. Já conheci pessoas com deficiência e com neurodivergência, com transtornos, que de repente ele pensa diferente de você, e vou dizer assim, vou arriscar dizer essa palavra, tá? Mas que vocês me entendam, e até melhor do que você pensou em determinados assuntos, né? Uma pessoa com TDAH, uma pessoa com autismo, uma pessoa deficiente que tenha tido uma paralisia cerebral, é impressionante, gente, impressionante mesmo, não é? O quanto eles podem surpreender, eles podem ter janelas de consciência. Tem um episódio que nunca mais vou esquecer na minha vida, que uma pessoa, um rapaz, né, ele não tinha condições de me responder uma pergunta simples, por exemplo, né? O que você está fazendo aqui? Ah, estou aqui, né? A vassoura. Não tinha condições. Como vai uma outra menina? Como vai sua mãe? Tudo bem? Cachorro, papai, tudo. Aí um belo dia nós fomos fazer uma apresentação de teatro, estava um público imenso e essa mesma pessoa, esse mesmo rapaz, pega e tem uma janela de consciência e diz o seguinte para eles: vocês são crianças, eles eram crianças, nós somos adultos, mas nós somos diferentes. Gente, eu estou falando de uma pessoa que respondia do jeito que eu acabei de dizer. Nós gostamos de brincar como vocês, nós gostamos de namorar como vocês, a gente dorme, a gente come, assim, só que se vocês são crianças, nós somos adultos. Com a janela de consciência que teve, ele se fechou. Depois ele voltou a dizer: papai, mamãe, cachorro, entende? Então, é um mistério das conexões, porque tudo isso é sináptico, é conexão, conversinha de neurônio, fofoca. E naquele momento, aquele estímulo, talvez ele está em frente daquele público, foi tão grande que foi uma explosão de neuroplasticidade que ele pôde ter
né, a capacidade, porque nós temos essa capacidade, mas uma conexão assertiva. Diria que ligaram os fios certos naquele momento, né, da consciência. E você perguntou se isso pode ter uma semelhança com Deus, né? Acho que tudo, mesmo os neurodivergentes, pela complexidade das coisas, tudo é manifestação de Deus, mesmo não funcionando fisicamente, certo? Talvez espiritualmente, você não sabe que esteja funcionando. Olha só, uns testemunhos que eu ouvi uma vez que eu fui Projeto Pipa, de umas pessoas que foram pregar para surdos, ok? E eles eram surdos? Eram surdos. Ele não estava ouvindo o que as pessoas estavam falando, nem tinham libras naquele momento. E alguns começaram a chorar. Por que vocês estão chorando? Aí eles falaram em libras, que eles tinham entendido dentro do espírito deles que Deus estava falando com eles. Então é acima do porção de sebo e coalhada, que é maravilhoso, não é? Mas que vai perecer um dia e não vai passar de um sebo coalhada, não é verdade? É acima do cérebro, muito, muito acima, né? Muito bonita essa história, assim. É bonito. Olha, Por isso e, que muitas e vezes nós tivemos oportunidades, sabe, de mostrar, refletir Cristo, refletir nosso testemunho, não discriminando as pessoas. Ele pode ser deficiente, ele pode ser uma pessoa que não fala, não anda, não responde pelo próprio nome, mas o espírito dele não é deficiente. Então nós temos que testemunhar perto destas pessoas, ainda que não falando, mas testemunhar o nosso melhor, certo? Porque pregar o evangelho para toda criatura. Não tem nenhum parênteses escrito não para o deficiente, para o neurodivergente. e falando um pouquinho de saúde, né? Saúde mental, como que a gente pode cuidar da melhor forma, né? Ou cuidar melhor da saúde do nosso cérebro, mas de uma forma que honre a Deus, que não. Eu lembro uma vez acho que foi até a pastora Renata que falou para mim, eu disse que ia começar a fazer terapia, ela falou, olha, cuidado com o terapeuta, porque é cristão, então o indicado é que você faça com um terapeuta cristão, porque por algumas questões que um cristão vai te indicar algumas questões, por exemplo, a orar, não vai concordar com algumas coisas que o mundo diz que ok, mas que são pecado. Então, como que a gente pode cuidar da saúde mental do nosso cérebro de uma forma que honre a Deus e glorifique a Deus com esse cuidado? A despeito de você estar precisando de terapia, não é? Tudo que nós falamos até agora é uma maneira de cuidar da saúde mental, não é? Essa renovação da mente, o cuidar do templo do espírito, que é o corpo, não é? Isso tudo honra a Deus. Mas a gente não escapa de ter um estresse, de ter uma depressão, de ter um burnout, as coisas todas que assolam o mundo, né? Agora, falando das terapias, quando você precisa da terapia, quando alguém fala para ter o cuidado do terapeuta, é que a ideologia do mundo hoje em dia busca a sua felicidade a qualquer custo. E será que essa felicidade que você busca, ela muitas vezes, ela vai mexer com o seu cérebro, ela vai dar uma descarga de dopamina na sua cabeça. Dopamina te vicia. E aí você fica nas alturas achando que tá jóia, vai fazer, vai ouvir bastante isso, vai pra balada, vai, não sei, não vou nem falar das sugestões que possam ter, mas alguma coisa que alimente a tua carne, não é? E você por um tempo vai ficar bem, mas quando tem uma queda também tem. E o mais
horrível disso tudo, nós temos que ser realistas, não é? É que quando você abre esses espaços, e se não tiver Deus na sua queda, das suas substâncias, né, dessas coisas todas, eu lembrei de uma frase, né? Mente vazia, se estiver vazia de Deus, é oficina do diabo, não é verdade? E aí, ele está pronto, ele está como um leão, não é? Rugindo ao derredor daqueles que estão dando espaço. Então, se você recebe uma sugestão de é bom para você, não é? Porque ela não vai falar faça isso, faça aquilo, a não ser que seja uma terapia, talvez, de sugestões, de tarefas, pode ser que sim, mas algumas terapias vão falar, é bom para você, você está dizendo isso para você, tente, né? Escolha, e às vezes a escolha não é a mais assertiva, porque não está embaixo de oração, onde tem a gratidão, a empatia, as melhores decisões, melhor socialização por meio da oração, não está embaixo da leitura da palavra, que vai te transformando sem você ter muito esforço. O esforço você tem que ter disciplina. É a leitura, meditar, falar, será que eu entendi? Será que é isso? Não é aquilo? Né? Então já é terapêutico, tudo isso é muito terapêutico. E por que fala um cristão? Um cristão que também está se alimentando, diz que todo psicólogo tem que fazer, terapeuta tem que fazer terapia. Se ele estiver fazendo uma terapia cristã, também tendo a boa saúde mental alimentada com isso, ele vai fazer conexões com você, não é? De uma maneira saudável também. Tudo que acontece aqui dentro acontece aí fora. Então vamos pensar que você é um neurônio, o terapeuta é outro neurônio, certo? Se essa informação desse terapeuta for saudável passar para você e você simplesmente for passar para o que tem aqui dentro, vai ser saudável também para você, não é? Então, é o cuidado, não é? E não significa que todo terapeuta cristão vai ser saudável. Talvez ele já esteja contaminado também, não é? Eu acho que é bom, é útil, inclusive o medicamento quando necessário, precisa fazer exames para ver quais os seus níveis aí, né, de hormonais e taxas e tantas coisas aí, que aí são os médicos que fazem. Além de tudo isso, você ter alguém, talvez, que te dê um suporte, alguém que esteja muito interessado mesmo, né? As boas procuras. Se eu estou com problema de bebida, eu não vou procurar minha solução no bar, né? Então, é por aí. Muito bom. E chegamos no momento, um dos momentos mais importantes, o mais esperado. É o momento inenarrável. O momento mais esperado é o fim? Não. Esse momento ele foi intitulado, você pode dar um nome para ele também, né? Que alguns convidados deram nomes para esse momento. Esse você pode dar um também. Mas no momento se chama Testamento da Mesa. Como o nome do podcast é A Mesa, você está sentado à mesa comigo, então você vai fazer um testamento da mesa da sua participação. Como que é? Você vai deixar um conselho para as próximas gerações. Para essa geração que está se formando agora, né? Essa da minha idade para baixo e das próximas, né? Os meus filhos, a geração dos meus netos, essas gerações aí. A palavra profética, aleluia. Eu digo para os professores, né, que às vezes estão nos nossos cursos, sempre falo isso, o professor tem um privilégio de tocar o futuro, né? Que ele fala aqui, algumas pessoas vão ter conexão com isso, vão guardar no seu hipocampo, e eles vão transmitir isso para as próximas gerações. Então, não é você que deixa, é aquele que se alimentou daquilo que hoje está na mesa. Não sou eu que estou deixando nada aqui, não é? Então, assim, uma pessoa convida você para ir almoçar, jantar na casa dela,
ela põe uma série de coisas, ou alguma coisa lá no prato, não é verdade? Então, ela só serviu. O que ela vai falar lá fora, como ela vai queimar aquelas calorias, ou se vai ficar lá deitado, vai deitar logo de uma vez, não é verdade? Se comer demais, não é isso? Aí é com ela para frente, não é? O que eu quero deixar sobre a mesa, por enquanto, não é? São apenas esses petiscos, petiscos mesmo, viu, gente? Só essas coisinhas aqui que dá o que falar, se vocês se interessarem pelo assunto, é, mesmo que seja neurociência pura, tem por onde começar pegando leve, porque antes esses assuntos eles ficavam só nas mesas dos neurologistas, psiquiatras. Não, hoje em dia tem chegado, né, nas mesas dos educadores e pessoas como nós, simples assim, para que a gente possa fazer uso dele para ensino-aprendizagem, mas também honrarmos a majestade de Deus na criação das coisas, né? Dessas conexões e de tudo isso. Mas eu deixo uma mensagem na mesa, fora os petiscos também, é como se tivesse, então, um lembrete embaixo do prato. É isso, pronto. Você falou que podia dar um nome, então é um lembrete debaixo do prato. Sabe aquelas gracinhas? Thalita esteve aqui com você, não é? Ela é uma pessoa que sempre gostou de fazer uma mesa bonita, bacana, e eu já fui algumas vezes, tive esse privilégio, e ela faz umas gracinhas, umas flores, palavras bonitas quando ela serve, né? Então, um lembretinho debaixo do prato, que eu vou deixar aqui agora, é o seguinte: nunca sejam arrogantes, pensando que é o seu entendimento, aquilo que você estudou apenas, porque Deus quer que você estude. Ele quer que você treine as suas habilidades, quer que você faça isso com excelência, para servi-lo, para fazer conexões saudáveis para aqueles que precisam, para que você já esteja preparado para receber alimento maior, certo? Mas nunca pense que você é a capa do Batman. Não pense que você é o primordial, não. Você é aquele que tem que estar, primeiro, marcado por Jesus, para que você possa estar aberto para receber o Espírito, para que tenha o privilégio de ser como Bezalel, esses daí, de receber inteligência a mais ainda, certo? E aí sim, você poder fazer uma reunião como as abelhas não conseguem, e criar coisas diferentes, fazer conexões diferentes, arquiteturas de vida diferentes, certo? Porque o cérebro de Deus é além de um cérebro, é além de tudo. Ele é assim, ele é acima da ciência, ele é acima da música. Se você gosta de música, ele que criou a música. Da matemática, da arquitetura, da física nuclear, ele está acima de todas as coisas. Ciência se multiplicará. Você não vai se multiplicar, mas Deus multiplica acima de todas as coisas. E que Deus abençoe a todos nós, né? Isso. Muito bom, muito bom. Que prazer, Cid, te receber aqui. Prazer foi Olha, meu. você sabe que você conseguiu responder todas as perguntas, nem que eu precisasse perguntá-las oficialmente aqui. Foi um bate-papo muito bom. Eu fiquei muito feliz mesmo de te receber, de bater esse papo com você, né? De aprender tanto, né? Eu falo que eu sento aqui, eu fico aqui ouvindo, eu saio tão alimentada daqui. Que você recebe pessoas que realmente, né, elas são gabaritadas dentro das áreas delas e glória a Deus por esse podcast, né, que você lidera. E Nicolas, que você continue assim, sempre firme, não se desvie, não é? Porque basta um piscar de olhos, é uma linha tênue, cuide para que não caia para todos nós, certo? O cérebro, ele é assim, ele saliva quando vê a imagem de uma pizza, se você tiver com fome, ele acha que você vai comer.
imagina qualquer uma outra coisa, certo? Então, a gente tem que se firmar e se alimentar do que é do Criador. Não deixa nenhum marceneiro cuidar do motor do seu carro. Pode deixar. Muito bom. E já tem mais um livro agora para eu adquirir. Iniciativa Cérebro. Sabe que na época que você deu essa aula, eu estava lendo o outro livro que estava sendo ministrado lá, A Última Flecha. Aí eu falei, não, depois eu preciso pegar e comprar esse livro. Mas como eu não trabalhava, né, na época, que comprava para mim era minha mãe, coitada. Aí ela ia ter que comprar 2 livros no meio da pandemia, assim, um negócio meio triste. Aí eu falei, não, quando eu estiver trabalhando, eu compro o meu. Agora já estou fazendo uma lista já, meu Deus do céu. Mas Uma lista longa de livros. depois eu posso te dar umas indicações de outros que são ainda. Esse daqui eu achei, eu tive que estudar para ver muitas coisas desse livro, né? Tem uns que são para começo nesse assunto, mais básicos ainda, são muito interessantes. Eu posso dar indicação, inclusive, de quem se interessar. De vez em quando a gente fala sobre esse assunto lá no meu Instagram, lá tem umas indicações de livros, né? E para o ano que vem, se Deus permitir, não é? Nós estamos planejando nos dedicarmos mais ainda a esses assuntos. Eu prometo isso sempre que eu dou uma aula para os meus alunos, né? E eu vou querer cumprir se tudo der certo, né? Se estiver nos planos também de Deus, se estiver alinhado com a vontade dele, assim será. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Si. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Deus Agradeço abençoe vocês. Sou muito grato por todos vocês terem ficado até o final, por você ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigado mesmo, viu? também. Espero que você volte. Vai voltar, se Deus quiser. Amém. Muito bom. E aí, essa live vai estar disponível no YouTube. Logo, logo, já estou terminando aí de ajustar para postar todas elas no Spotify também. Então vai ficar mais acessível aí para o pessoal, né? Conseguir ouvindo, indo trabalhar na academia. Então vai ficar um negócio top. Legal. Muito bom. Obrigada. Sim, muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa Bom noite, restante. pessoal. Obrigada. Viu? Beijo, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau.